Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Estes são os destaques da edição de hoje. Furacão Júlia atinge a costa caribenha central da Nicarágua. Rússia explode Kiev e outras cidades ucranianas em ataques mortais. Alvo de Satanás é destruir a natureza das crianças que representam a perfeita imagem e semelhança de Deus. Assista agora a análise e os comentários do jornalista, escritor e pastor, Celso Ezequiel. Olá para você, sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje dia 10 de outubro e estamos aqui para comentar sobre alguns assuntos, alguns fatos que estão acontecendo no mundo e que é de suma importância para nós que temos esperança na volta de Jesus, que estamos aguardando o momento do arrebatamento, e tudo que acontece no mundo é para nossa reflexão, para nós meditarmos, refletirmos e nos preocuparmos com o arrebatamento, porque a única coisa que importa nessa vida é a salvação da alma. Hoje nós vemos um mundo totalmente aí dominado por materialismo, por interesses de coisas carnais, das coisas dessa terra, abandonando o principal, que é a esperança da volta de Jesus. Então, vamos estar firmes, vamos estar assim ligados, porque a qualquer momento, como num abrir e fechar de olhos, Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem preparados são aqueles que vão subir com Cristo. Furacão Júlia atinge a costa caribenha central da Nicarágua. O furacão Júlia atingiu a costa caribenha central da Nicarágua e despejou chuvas torrenciais em toda a América Central, antes de ressurgir sobre o Pacífico como uma tempestade tropical. Previa-se que viajasse paralelamente às costas de El Salvador e Guatemala na segunda-feira. Júlia atingiu domingo como um furacão de categoria 1, com ventos máximos sustentados de 140 km por hora, embora seus ventos tenham caído para uma força de tempestade tropical de 65 km por hora na noite de domingo, quando passou pela Nicarágua. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que Júlia estava localizada a cerca de 155 quilômetros a sudeste de São Salvador, El Salvador, e estava se movendo para o oeste a 24 quilômetros por hora. Ele disse que inundações e deslizamentos de terra com risco de vida são possíveis na América Central e no sul do México até terça-feira, com a tempestade prevista para trazer até 15 polegadas 38 centímetros de chuva em áreas isoladas. A Agência Nacional de Desastres da Colômbia informou no domingo que Júlia explodiu os telhados de várias casas e derrubou árvores ao passar pela ilha de São Andrés, a leste da Nicarágua. Não houve relatos imediatos de mortes. Então, observe que esse caso, do furacão são sinais, da volta de Jesus. São coisas que Jesus deixou ali registrado em Mateus 24, Lucas 21, sobre as coisas que aconteceriam antes da volta dele. E é importante nós destacarmos que a Nicarágua é um dos países onde está havendo uma grande perseguição a cristãos, uma grande perseguição religiosa. São isso que esses comunistas não observam, eles não têm temor de Deus. Eles não estão temendo o que Deus possa fazer. Não é que Deus pesa a mão, Tem um linguajar que fala que Deus vai pesar a mão. Na verdade, se Deus pesasse a mão sobre o pecado humano, ninguém estaria hoje vivo aqui em cima dessa terra. O fato é que Deus não ouve a oração de pecadores, daqueles que pecam deliberadamente, intencionalmente. Então, esses países, principalmente esses países comunistas, que eles blasfemam de Deus, que eles ignoram a Deus,
eles são alvo principais da fúria do Senhor através desses fatos da natureza. Então vamos acompanhar aí o desfecho desse furacão e mais outros casos que ainda virão a acontecer. Rússia explode Kiev e outras cidades ucranianas em ataques mortais. A Rússia desencadeou uma enxurrada letal de ataques contra várias cidades ucranianas nesta segunda-feira, esmagando alvos civis, incluindo o centro de Kiev, onde pelo menos 6 pessoas foram mortas em meio a carros incendiados e prédios destruídos. O ataque trouxe de volta ao foco a sombria realidade da guerra após meses de alívio das tensões na capital. O Serviço de Emergência da Ucrânia disse que pelo menos 11 pessoas foram mortas e 64 ficaram feridas em todo o país nos ataques matinais, os maiores e mais amplos desde os primeiros dias da guerra. Embora alguns mísseis aparentemente tenham como alvo instalações de energia, outros atingiram áreas civis. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que os ataques foram uma retaliação ao que chamou de ações terroristas de Kiev, uma referência às tentativas da Ucrânia de repelir as forças invasoras de Moscou, incluindo um ataque no fim de semana a uma ponte importante entre a Rússia e a península anexada da Crimeia. Putin prometeu uma resposta dura e proporcional caso a Ucrânia realize novos ataques que ameacem a segurança da Rússia. Esta guerra da Rússia e da Ucrânia, ela é extremamente preocupante. Nós vemos que as pessoas não estão tendo a noção do que está acontecendo. Essa guerra é algo que nunca ocorreu antes na história da humanidade. Para quem vive aí dizendo que o fim não está acontecendo, que não se importa com o fim, essa guerra é algo que não estava previsto, porque desde quando a ONU foi fundada para evitar, que uma terceira guerra mundial acontecesse. E observe que desde fevereiro que vem essa tensão, e a Rússia, eles têm algo que as pessoas não percebem, eles têm muita paciência em fazer as coisas. E para nós que estamos aqui no Ocidente, as informações que chegam, nós não sabemos realmente a dimensão dessa guerra, ninguém sabe. Porque os jornalistas não estão lá no front, os comentaristas falam da Inglaterra, dos Estados Unidos, falam de Israel, da França, lá mesmo no front de guerra, são pouquíssimos jornalistas que estão, e os que estão não estão trazendo a informação correta. Então nós não sabemos realmente a dimensão dessa guerra, mas que ela é preocupante e que pode sim deflagrar numa terceira guerra mundial com armas atômicas e até mesmo a destruição do mundo. Isso pode acontecer. Por isso que o nosso foco é a volta de Jesus. Vamos ficar ligados, não vamos cair nessa onda aí humana, preocupado com o dia de amanhã, com as coisas do amanhã, porque é importante se preocupar com a volta de Jesus, porque a única esperança para esse mundo é o reino do céu. Aqui na terra não há nada em que se possa apegar. Alvo de Satanás é destruir a natureza das crianças que representam a perfeita imagem e semelhança de Deus. É impressionante a forma como existem pessoas malignas agindo com toda a profundeza das trevas para destruir vidas humanas. Todos precisam saber e entender que Satanás odeia as crianças, pois elas refletem a pureza da imagem e semelhança de Deus. Por isso que há toda uma corrente satânica para atingir as crianças. Além do que, é das crianças que surgiram os grandes líderes e homens tementes a Deus. Lembre-se que Faraó não teve nenhum pudor em mandar matar os bebês do sexo masculino, e desses é que surgiu Moisés. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo para matar Jesus. Os agentes de Satanás querem mudar a natureza humana das crianças implantando ideologias de gênero entre elas. Abusos, estupros e outras práticas são armas que Satanás usa para deturpar toda uma vida. A ex-ministra e agora senadora eleita, Damares Alves, traz uma revelação estarrecedora sobre os abusos que crianças sofrem no Brasil. Na Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó.
porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó, e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados, para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa, para o intestino ficar livre, para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão. Se essas informações não tivessem partido dela, seria difícil de acreditar que fossem verdadeiras, mas como ela afirma, há provas em fotos e vídeos no Ministério da Família, da Mulher e Direitos Humanos. Impossível um cristão assistir esse vídeo, que foi gravado durante um culto, e não abrir a mente e os olhos para o mal que ronda o Brasil e o porquê o presidente Jair Bolsonaro é tão perseguido. Se você é cristão e votou ou pretende votar no esquerdista, após assistir esse vídeo, com certeza, na orientação do Espírito Santo, vai se direcionar para o caminho certo. O alvo de Satanás é destruir as crianças. É bastante assim importante nós entendermos por que há um alvo tão grande em atingir as crianças. Primeiramente, porque a criança, ela é a imagem e semelhança de Deus. Eu sempre tenho falado aqui nos nossos vídeos que o diabo odeia o homem porque ele é a cara de Deus, ele é a imagem de Deus. E o diabo, Satanás, Lúcifer, ele não tem uma imagem. Ninguém nunca viu a imagem de Satanás. E ele não tem uma imagem definida. A Bíblia relata lá em Isaías, que aqueles que forem para o inferno, lá vão ver ele e vão até se escandalizar com a sua aparência, de tão insignificante que é. Mas ele causa um estrago enorme na humanidade, na terra. Então o diabo odeia o homem, porque ele, quando ele olha para o homem, ele enxerga Deus, ele vê Deus. Então é por isso que o diabo quer destruir o corpo, quer destruir o homem, por causa disso que estimula toda essa promiscuidade sexual, estimula essa mudança natural do homem se transformar em mulher, da mulher se transformar em homem, das pessoas ali ficarem tatuando, deformando o corpo, porque ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. E as crianças, elas são puras, não têm pecado e representam a essência de Deus. E Satanás odeia as crianças. Ele quer matar as crianças, destruir as crianças. Por isso que está tão aí difundido essa questão de aborto, essa questão assim de querer mudar a natureza da criança. A investida é sempre sobre as crianças. E nesse vídeo que a ministra
Damares aí divulga é uma coisa realmente estarrecedora. Se não fosse, né, a ministra Damares falando, que a gente sabe o comprometimento dela com a verdade, com a palavra de Deus, era difícil acreditar que isso fosse verdadeiro. Mas como ela diz no vídeo, existem registros em vídeos, em foto dessas coisas. Você consegue imaginar um ser humano capaz de fazer todas essas atrocidades com as crianças? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas, não ficar aí acreditando, confiando em todos, porque nós não sabemos o que passa na cabeça do ser humano, como que pode isso acontecer. E como, né, você vê que o presidente tem trabalhado nessa questão de família, de moralidade, as pessoas o atacam porque não quer, né, que isso seja aí desvendado. Nunca antes uma ministra, um governo falou sobre esses casos, esses assuntos, e já existiam isso nos governos passados. Por que nunca falaram disso? Então, para você ver como que é importante, né, a gente ter consciência. Se você é cristão, não caia nessa onda aí não, de querer ir votar no candidato esquerdista. Se você não entende bem o candidato aí da direita, se você tem dúvidas sobre o presidente Bolsonaro, o jeito que ele fala, essas coisas todas, mas na pior das hipóteses, ele é menos ruim do que o outro. Vá por esse critério. Pegue aí um papel e coloque colocando os prós e os contras dos dois candidatos. Você vai ver qual dos dois vai ter mais pontos positivos. Aí é simples, você vai e vota naquele que tem mais pontos positivos. Não anule seu voto, não vote em branco, não faça isso não. Escolha um dos lados. É como a Bíblia fala do morno, que o Senhor vomita o morno. Ou você é frio ou você é quente. Esse negócio de ficar indeciso não tem nada a ver com Deus, e o Senhor até repudia quem toma essas decisões. Então, assistindo esse vídeo aí que você viu da ministra Damares e todos os fatos que estão acontecendo, aprenda a tomar uma decisão e escolher pelo caminho certo. Essa foi então as nossas notícias de hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acessar o nosso site palavrafirmada.com. Lá nós temos notícias, informações sobre esses assuntos que nós comentamos aqui e muitos outros assuntos. Acesse palavrafirmada.com, que você tem lá conteúdo, mensagens para a sua edificação espiritual. Lembrando também, se você quiser colaborar com o nosso canal, com o nosso ministério, está aparecendo aí na tela a chave Pix, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.